E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma aula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é Os Números Inteiros, parte 1. Anteriormente, nós estávamos estudando apenas os números naturais. A partir de agora, nós iremos estudar os números inteiros e teremos 3 partes para isso, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, aqui estão os tópicos que eu pretendo abordar nessa aula. O primeiro tópico é: quais são os números inteiros? Bem tranquilo. Em seguida, nós veremos a representação geométrica dos números inteiros, né? Como é que esses números ficam sobre a reta numérica. No terceiro tópico, nós veremos algumas observações que eu considero importantes a respeito desses números. E por fim, veremos onde os números inteiros são usados no nosso dia a dia atualmente, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, olha o que diz aqui. Reunindo os números naturais e os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado por dessa forma aqui. O Z representa o conjunto dos números inteiros. E a gente faz o seguinte: põe o zero, que é o elemento central. À direita do zero estão os números positivos, né, que são os números naturais. E à esquerda do zero, a gente acrescenta aí os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E dessa forma a gente constrói os números inteiros, certo? Vocês podem estar se perguntando por que a gente utiliza o Z para representar os números inteiros. Não seria mais natural colocar um I aqui do que um Z? E aqui eu trouxe essa curiosidade para vocês, ó. A letra Z, pessoal, ela é a inicial dessa palavra aqui, ó. Za. Não sei bem pronunciar isso. Que significa número em alemão. Essa palavra aqui é uma palavra alemã que significa número. Então, por isso que os números inteiros têm essa representação aí com a letra Z. Beleza? Foi mais interessante do que a curiosidade com os números naturais, não foi? Com certeza que sim. Vamos dar continuidade. Bom, em relação à representação geométrica, olha o que diz aqui, ó. A representação geométrica do conjunto dos números inteiros é feita a partir da representação de n na reta numérica. Quem é n? Os números naturais. Basta acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Então aqui, pessoal, nós temos a nossa reta numérica, colocamos o zero aqui, elemento central. À direita do zero, nós já sabemos quais são esses números, são os números naturais. E à esquerda do zero, a gente vai marcando pontos de forma que cada ponto corresponda a um número negativo. Né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E essa representação geométrica, pessoal, ela é importante quando a gente estiver fazendo construções de gráficos, né, estudando funções. É um conteúdo mais avançado um pouquinho, lá do ensino médio, certo? Bom, vejamos agora as observações que eu falei para vocês. São duas, tá? Primeira observação. O conjunto dos números inteiros é infinito nos dois sentidos da reta numérica. Professor, o que é que isso significa? Significa, pessoal, que os números positivos são infinitos e os números negativos também são infinitos, tá bom? Segunda observação. São chamados de números inteiros consecutivos aqueles que estão em uma sequência de 2 ou mais vizinhos. Aquela definição que eu utilizei para números naturais consecutivos serve também para números inteiros. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Ó. Por exemplo, ó, menos 4, menos 3, menos 2. São 3 números inteiros consecutivos. Certo? Porque eles estão aí, eles são vizinhos nessa reta numérica. Vou pegar outro exemplo. Menos 1, 0 e 1. São 3 números inteiros consecutivos. Então, se eles estão vizinhos, né, uma sequência de vizinhos aí, então eles podem ser chamados de números inteiros consecutivos. Tranquilo, né? Vamos lá.
Referente ainda a algumas observações, eu coloquei aqui um para quebra-cabeça, que é para vocês pensarem um pouco, deixar a resposta aí no comentário. Eu não vou dar a resposta, tá bom? Vou apenas ler aqui e esperar aí no comentário as respostas de vocês. É bem tranquilo. O item A pergunta o seguinte: se o número é inteiro, então ele é natural? Será que isso é verdade? Sim ou não? Item B: existe um número natural que não é inteiro? E aí? Existe algum número natural que não é inteiro? Item C: existe um número inteiro que não é natural? Note que o item B e o item C está invertido aí, né? A pergunta. Então, quero que vocês deem a resposta aí, é bem tranquilo. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui já está dando algumas das respostas desses itens anteriores. Mas, vamos ler. Como todo número natural é também um número inteiro, acho que vocês perceberam isso, né? Até porque os números inteiros é construído através dos números naturais. Basta a gente pegar os naturais e acrescentar os números negativos. Isso significa, pessoal, que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. A gente pode representar isso aqui, ó, por esse diagrama. Isso aqui, pessoal, é chamado de diagrama de Venn. Essas linhas aqui fechadas, elas representam um conjunto, e quando a gente coloca dois conjuntos dessa forma, um dentro do outro, significa que o que está dentro é subconjunto do que está fora. Tá? Em outras palavras, os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros. Esse diagrama é chamado de diagrama de Venn por conta desse camarada aqui, ó. John Venn. Ele foi um matemático em inglês lá do século XIX. Ele introduziu essa notação que ajuda a gente bastante até os dias atuais, principalmente quando estamos estudando conjuntos. Vamos lá dar continuidade. Bom, e onde é que esses números inteiros eles são usados no nosso dia a dia? Pessoal, eles são usados principalmente no comércio, tá? Até porque aquele símbolo de menos, o símbolo de mais, eles surgiram, pessoal, através de uma necessidade do comércio, por volta de 1489, alguma coisa assim. Um camarada lá inventou esses símbolos, né, de mais e menos, e introduziu dentro da matemática para facilitar operações dentro do comércio. Tá? Onde mais a gente vê os números inteiros? Onde a gente utiliza? Nos débitos de contas bancárias, eu sei que ninguém quer ter esses débitos, né? Nas aferições de temperatura, temperatura positiva, temperatura negativa. Aqui no Brasil, não sei se tem temperatura negativa, né? Mas em outros lugares aí do mundo com certeza tem. Nos saldos de gols de um campeonato, também aparece lá quando o saldo é positivo, o saldo é negativo. Então, pessoal, existem outras situações onde a gente utiliza os números inteiros. Mas eu coloquei essas daqui que são as mais óbvias e a que a gente se depara com frequência, tá bom? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se teve alguma coisa nesse vídeo que agregou no seu conhecimento, deixa o like, compartilha com um colega e aguardem as próximas aulas. Valeu e até a próxima!